Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 22, verso 10 e 11. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos envolva com a luz da sua palavra, para que cada um de nós venhamos fazer o que te agrada. Domina nossos pensamentos, até nossos sentimentos, provenientes desta alma que é redimida por ti, e que o nosso espírito que está trabalhando nesta mente não tenha condições de sufocar a palavra, mas que possamos estar livres totalmente para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Ele foi o único. O trabalho da redenção, o que Deus veio fazer para nos redimir, tirar de nós o mal, o pecado, mudar a nossa natureza, a gente vê que é como o trabalho dele sendo o único. Ninguém pode fazer isto por nós. E ninguém pôde fazer isto, somente ele. Quando nós falamos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então tem hora que as pessoas confundem pensando que ele é o mesmo porque tem que vir aquela mesma pessoa. Ele é o mesmo porque é o mesmo Espírito, que trabalha em várias etapas. Irmão Brana mostrou isso, que ele estava operando em Moisés e ali estava mostrando que ele era o mesmo ontem. Hoje, no tempo de Cristo, e eternamente ou para sempre, ele estava trabalhando através das eras até finalizar com o profeta. O único, ele é único, Cristo é único. Se você tem um Salvador, é Cristo. Ele é único. Agora, você vai conhecê-lo como Deus, mas vai ver que ele é o mesmo, é único. Você conhece ele como uma coluna de fogo, e é o mesmo. Depois você conhece ele como Melquisedeque no tempo de Abraão, mas é o mesmo, ele é único. Ele simplesmente vem manifestando em etapas, dando a conhecer o que ele é, ou revelando a si mesmo.
Ele não podia ter parado em Melquisedeque, porque Melquisedeque era uma teofania. Ele tinha que vir a um corpo de carne, porque para redimir-nos, ele não podia ser um espírito, porque espírito não morre. Para redimir-nos, ele não podia ser uma teofania também não morre. Para redimir-nos, ele tinha que ser um homem. Então ele veio de luz, ele veio de teofania e veio a carne, mas era o mesmo. Ele é o único, ele é a luz, ele é a teofania e ele é a carne. É único. Terminou seu trabalho, ele retorna, volta ao Pai. Isso é, volta à condição de origem, uma condição que agora ele vai manifestar espiritualmente na igreja. Paulo viu, como em visão, ele viu, porque ele estava perseguindo o povo de Deus, então Paulo o viu no caminho de Damasco. E era o mesmo Criador, o mesmo que foi teofania, o mesmo que morreu na cruz. Agora ele estava aparecendo a Paulo de uma forma espiritual. Ele o viu numa coluna de fogo. E o que é isso? Ele retornou ao Pai. O que ele era antes? Fogo, luz. Então ele tinha retornado exatamente daquele corpo de carne à luz novamente. Então estamos apenas passando por isso para nós vermos que ele é o único até chegar aqui no final. Nós chamamos ele de Cordeiro, mas logo você sabe que também ele é leão, mas é o mesmo. Aquilo só muda o seu ofício. Como Cordeiro, ele é o intercessor. Como leão, ele toma o livro e é uma conversão. Eu estava pensando nisso. Ele converteu. Pensa tão difícil, mas ele converteu. Pensa em você se você converteu. Eu me converti de um pecador miserável a um filho de Deus. Você se converteu, você? Se converter, mudou. Mas você não é o mesmo? Você não é a mesma pessoa? Você é o mesmo, mas você converteu do mundo para Deus. Você converteu as suas obras das trevas para obras da luz. Mas você é a mesma pessoa. Assim Deus vem, não é do mal, mas simplesmente da parte boa, o que é Deus, ele converte por causa dos ofícios, das manifestações. Ele é Pai, Criador, ele é Filho, Salvador, é o mesmo Pai. Alguém diz, mas ele não pode ser o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo. Isaías 9,6 diz que ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele é tudo. Então você vai ver que ele é o único de toda forma. Você nunca pode vê-lo dois ou três. Cada manifestação dele é um. Ele é um naquela manifestação. Como Pai, é um. Como Filho, é aquele Pai fazendo um trabalho agora num corpo de carne. Porque ele, como Pai, ele não pode morrer, ele é Espírito. Então, o Pai se tornou Filho. O Pai se tornou um corpo. Irmão Brana diz, quem foi que te redimiu? Quando chegou a notícia no céu, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, diz, quando chegou a notícia no céu, que o homem pecou, o que Deus fez? Mandou um anjo? Ele diz, não. Mandou alguém?
Ele diz não. Ele mesmo veio. Então ele é o único. A irmã Brana diz, ele não confiou o seu plano de salvação a nenhum outro. Porque você manda uma pessoa fazer uma coisa, ela faz errado o que você quer. Mas quando Jesus veio e fez a vontade do Pai, porque o Pai estava nele. Não tinha jeito de Jesus fazer uma coisa contrária ao Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. É como eu estou aqui, você não está vendo o meu espírito. Mas por que você sabe que eu tenho um espírito? Porque você vê meu corpo. Eu movimento, eu ando, eu falo, eu ouço, e assim por diante. Então aí você sabe que eu tenho um espírito. E Deus estava aqui na terra, que Ele é Pai, e estava no corpo, num corpo de carne. E você tem que saber que aquele corpo de carne do Filho era o corpo do Pai, porque o Pai é espírito, o Pai nem... Não, você já viu o seu espírito? Você não tem jeito de ver seu espírito. Você não tem como ver o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se materializa, quando o Espírito de Deus se manifesta como uma coluna de nuvem para guiar o povo de Israel durante o dia, uma coluna de fogo, há uma mudança, coluna de nuvem, agora coluna de fogo, e é o mesmo. Era o mesmo que estava na coluna de nuvem durante o dia, porque durante o dia eles não precisavam de fogo. Já tinha o sol. Eles precisavam apenas de um guia. Então a coluna era um guia, a nuvem era um guia. Mas quando chegou a noite, eles precisavam de luz. Então aquela mesma nuvem durante o dia era a coluna de fogo à noite. Era o único. É só ver Deus simplesmente convertendo de nuvem a coluna de fogo, de teofania, que é um corpo que aparece e desaparece, a uma carne que vem, sofre, morre, verte sangue, porque Deus tinha que verter sangue, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus tinha que derramar sangue, mas Ele é Espírito, como vai derramar sangue? Então Ele gerou um corpo, e esse corpo foi conhecido como Filho. E o Pai entrou nele. A vida do Filho era o Pai. A minha vida é o Espírito. A vida do Filho era o Pai. Por isso, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai estava saindo dele no Calvário, porque se o Pai não sai dele, eu não morre. Se o meu espírito não sai de mim, eu não morro. Mas ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Era que o corpo estava ficando só, gélido, ali na cruz. E o espírito saindo, o desamparando, para que ao terceiro dia, aquele mesmo espírito que saiu e o desamparou, o amparou no terceiro dia, voltando ao sepulcro e tirando ele do sepulcro, entrando, revigorando, dando vida a um corpo antes do estado de putrefação. Por isso ele não ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, porque 3 dias e 3 noites, então ele estaria em 72 horas e estaria em estado de putrefação. E para cumprir outra palavra da Bíblia, nós temos, e não deixará que o teu santo veja corrupção. Então, o próprio salmista já estava falando de Cristo, que Cristo não ia ver corrupção, isto é, Cristo não ia apodrecer. Todos que morreram apodreceram. Todos que vocês vê no Antigo Testamento apodreceram, excetuando a Moisés, que tem uma mudança também. Os anjos vieram e o levaram. E quando o arcanjo, ele estava discutindo, estava falando com respeito ao corpo
de Moisés, então ali ele sabia, aquele corpo, Satanás não viu o apodrecimento nele. Cadê? Diz que ele morreu em cima do Monte Nebo, e eu não achei o corpo dele. Isso é o que Satanás estava falando naquele dia para Judas. Eu não encontrei. O que o evangelista disse: o Senhor te repreenda. Ele não tinha que saber mais nada daquilo. Tem coisas na Bíblia que têm acontecido e que as pessoas não sabem. Como ele tinha que vir com aquele espírito de Moisés, tinha que voltar com Elias. Agora, depois da saída da esposa para o rapto, então o espírito de Moisés volta com Elias. Aí alguém diz: mas ele morreu. Mas a Bíblia diz que não foi encontrado o corpo dele. Então eu creio no profeta que diz: ele passou por um ato de morte. É como fazer um papel de morto e depois você vê aquela pessoa viva. Só fez um papel. Então Moisés fez um papel. Ele foi levado pelos anjos. Por isso não é uma reencarnação, é uma encarnação. Entende? Ele foi levado pelos anjos e apareceu no Monte da Transfiguração, vivo. Moisés, Elias e Cristo, no capítulo 17 de São Mateus. Estava vivo ali. Ele é o mesmo. Esse Deus é o mesmo que operou com Moisés, que operou com Eliseu, com Elias, que operou com João Batista, que operou com William Branham. É o mesmo Deus que opera na esposa hoje. O que você tem que fazer é só dar o corpo. O que Deus quer é que você dê o corpo. Não é o coração. Dê o corpo, Ele quer morar nesse corpo. Ele quer olhar através do seu corpo. Ele quer falar através do seu corpo. O seu corpo tem o organismo, o órgão, que fala, que ouve, que vê. E Deus quer agir através de nós. Então tem hora que a gente pensa, é coisa demais que Deus deixou para o ser humano. Porque você falar em Deus Santo, tudo bem, mas fala num ser humano que pode entregar a sua vida suja de pecado e tomar agora uma vida de Jesus Cristo, a vida daquele único. Foi só Ele que morreu. E além do mais, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, certo? Unigênito quer dizer seu Filho único. Então, como que eu sou filho? Porque eu creio no Filho. Porque Deus se fez Filho. E Ele deu aquele Filho para nós, único, para morrer, andar que nem nós, falar como nós, sofrer dores como nós. Jesus sofreu, ser como nós. Ele só não casou, porque o casamento dele seria espiritual. O casamento dele seria na última era, nesse último tempo. Então ele não casou. Foi isso o que Deus fez naquele corpo, para que depois ele voltasse em espírito outra vez, revelando a sua palavra e manifestando a nós como esposo. O esposo é uma palavra que domina. Se você tem a Bíblia, mas você não deixa ela dominar, ela não é Bíblia para você, ela não é esposo. A Bíblia mostra isso daí, que o marido é o esposo, ele é o cabeça da mulher. Mas ele tem que ser um cabeça sadio, espiritual, fisicamente. Tem que saber governar, liderar, porque foi isso, para isso que Deus colocou o homem na terra. Ele colocou o homem mesmo sem pecado, e o homem caiu no pecado, mas Deus o colocou para liderar. Ele governou os animais. Hoje tem os animais ferozes, mas quando Adão estava antes do pecado, tudo era governado por aquele homem, um homem Deus, que podia falar, que podia
dar nomes às árvores, aos animais, aos peixes, aos répteis e assim por diante. E esse Deus é o único. Por isso, quando ele veio do filho Adão, o filho Adão não serviu para nos redimir. O que serviu o filho Adão? Para nos levar ao pecado. Ele nos levou ao pecado, então o que Deus fez? Deus veio no Filho Jesus. Olha para você ver a misericórdia ainda nos assistindo, porque Deus tinha esses atributos de Salvador, de curador dentro de si, e Ele tinha que manifestar. E quando nós pecamos em Adão, agora Jesus veio para nos salvar. E quando Ele veio nos salvar, Ele veio manifestar um atributo que Deus tinha em si: amor, salvador, curador. Então tudo isso foi feito por nós. E aí Jesus nos deu uma oportunidade de retornarmos ao princípio, retornarmos à vida, que não há mais pecado. Hoje você tem que saber que o pecado está corrompendo o seu corpo. Você sofre, você é tentado, e muitas vezes cai em tentação. É o corpo. Mas a sua alma que tem que estar limpa diante de Deus. A sua alma, porque o corpo, ele tem ainda a natureza do mundo. E nessa natureza do mundo é para você sofrer, lutar e vencer. Como Jesus veio da natureza espiritual do céu e tomou uma natureza do mundo. Quando Jesus tomou a natureza do mundo, ele era um homem. Mesmo que ele era um homem Deus, porque ele não foi gerado por José e Maria, mas ele foi gerado por Deus. O Pai foi quem o gerou. A Bíblia diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tu és meu filho, eu, o próprio Pai. Não Maria, não José, mas Deus gerou. O que estava no ventre de Maria? A semente do Pai. Sem sensação sexual. Para uma mulher engravidar, sempre tem que ter uma emoção, uma sensação sexual. Maria não. Maria não sofreu isso porque ela teve uma gravidez do Espírito Santo. O Espírito Santo não traz sensação na sua carne. O povo está enganado de pular, de gritar e achar que é o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá segurança. O Espírito Santo te dá semente. Semente de vida, semente de poder, semente de caráter. Você tem dentro de você, não uma emoção carnal. Então a gente começa a ver esse Deus mudando de cordeiro para leão. Como cordeiro, ele veio e morreu para me salvar. Agora, ele retornou nesse último dia, conforme a Bíblia diz, o anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto. Esse livro que estava fechado. Quando você fecha o livro assim, você vai entender que a Bíblia diz que o livro estava fechado é porque o povo não sabia o que estava escondido dentro do livro. O povo tem o livro e abre o livro, mas não adianta nada. Deus está dizendo, ele é fechado, porque enquanto eu não mandar o meu profeta, o sétimo anjo, esse livro continua fechado. Mas quando veio o sétimo anjo, nosso irmão Brana, o livro foi aberto. Por quê? Porque o sétimo anjo estava na terra e Jesus Cristo veio em forma de anjo forte, Apocalipse 10, 1, desceu, pisou no mar com o pé direito, entre gentes, e com o pé esquerdo na terra, que é se materializando, e deu o livro para o sétimo anjo. E você sabe, só para ele. Ninguém mais tem este livro. Só o sétimo anjo é que podia pegar este livro. É o privilégio que Deus dá para um homem mortal aqui na terra, para que você possa perceber, assim como Deus se fez carne para nos converter de mortal a imortal, agora Deus veio e se fez carne outra vez no entardecer, na América do Norte,
cumprindo Zacarias 14, 6 e 7, que no entardecer haveria luz. Que luz? A luz que ele é, o Logos. A luz que lá no princípio, quando se desprendeu de Deus, aquela pequena luz branca que era o Logos. Agora, ele é a luz. Como ele foi a luz do amanhecer em Jesus, agora ele é o mesmo e ele é o único. Ele é a luz do entardecer em William Branham. Amém? São coisinhas simples. 206, a brecha. A voz disse: não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele foi o único que prevaleceu. Se você olhar na Bíblia, o cordeiro venceu, mas era Jesus naquele tempo. Agora, nesse último tempo, não é o cordeiro que venceu. Nesse último tempo, é o leão. Capítulo 5 de Apocalipse diz: o leão venceu. Mas durante as eras, você vai ver que o cordeiro foi que venceu, porque o cordeiro venceu lá no Calvário, que é Jesus Cristo, venceu para poder interceder por nós. Aí ele cumpre o seu papel intercessório durante 7 eras da igreja, 2 milênios, e agora ele vem e converte em leão. Ele foi o único que prevaleceu. Ninguém mais prevaleceu. Não chore, João, porque o leão venceu. Por que não o cordeiro? Porque o cordeiro já tinha vencido, certo? O cordeiro já tinha vencido. Agora era o leão que venceu. Mas que diferença tem o leão com o cordeiro? Ele é o único. Ele é o mesmo. Agora, ele está, aquele cordeiro Jesus Cristo, ele está dentro do leão. Você olha por fora, a manifestação dele é de leão, mas ele é o cordeiro. Ele é o mesmo, ele é o único. Ele simplesmente mudou de corpo. Ele veio num corpo e morreu para salvar. Voltou à coluna de fogo. Foi isso que Paulo encontrou na estrada de Damasco. Paulo não encontrou um Jesus carne. Paulo encontrou na estrada de Damasco fogo, uma coluna de fogo. Então, quem és tu, Senhor? Paulo diz: quem és tu? Aquela coluna de fogo diz: eu sou Jesus, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Você está perseguindo e não sabe? Sou eu. Então, se vocês entendessem, povo desse tempo, quando vocês dizem: eu aceitei o cordeiro, eu creio no cordeiro, mas agora esse cordeiro converteu em leão, você não pode vê-lo como leão. Ele vai dizer para você: eu sou o leão, mas eu sou aquele mesmo cordeiro que morri. Agora eu me converti em leão para poder tomar o livro. Como cordeiro eu tive que morrer para poder redimir o livro. E o meu nome e os seus nomes estavam escritos neste livro. E como cordeiro ele morreu e redimiu-nos neste livro. Mas agora ele vem e sai do trono quando termina a sua obra intercessória. É o que o irmão Branham mostra aqui. Ele vem como leão. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião disse: um leão, porque ele havia sido um cordeiro. 210 na brecha. Ele havia sido um cordeiro. Vocês têm que saber que ele foi cordeiro, mas agora ele não é, ele é leão. Você vai procurar, como ele diz, o leão venceu. João foi olhar, não viu o leão. Por quê? Não era tempo do leão. Apenas era um anúncio, o leão venceu. Aí João olhou para trás para ver o leão e viu um cordeiro. Porque é o período do cordeiro, daquele tempo de Jesus até aqui. Foi o período do cordeiro para poder morrer, sangrar, perdoar nossos pecados. E agora, quando ele veio em 1963, ele veio mostrando para nós
que agora ele é esse leão de Apocalipse 5. O leão venceu. Não chore, João. Não chore, João, porque o cordeiro venceu. Não chore, João, porque o leão venceu. Por quê? Porque nesse tempo de João é que vai mostrar para nós que o leão venceu. E quem é o leão? É aquele mesmo Cristo em brana. Isto que é leão, é o mesmo Cristo que morreu para nos salvar, voltou à coluna de fogo, para que ele pudesse vir desta coluna de fogo, vir no corpo chamado William Branham. Amém? Bom, eu sei que eu poderia falar muito, não estou cansado, eu acho que vocês estão mais cansados que eu, certo? Eu venho de um trajeto de 3 dias pregando, já estou velho, mas eu olho para vocês, eu vejo vocês mais cansados que eu. Então acho que eu vou parar de pregar, eu fico com dó de vocês. Certo? Parece que não temos encontrado ninguém que venceu. O que nós temos que vencer? Você vem na igreja, tem que vencer o quê? A carne. Tem que vencer a carne. Vencer o sono. Agora você deu, o leão venceu, mas eu não venci nem o sono. Nem o sono eu venci. Vou falar bem do cordeiro, vou falar bem do leão, mas esse leão agora está dentro de nós. Ele está agindo dentro de nós. Ele quer mostrar que ele é o vencedor dentro de nós. Aquela mesma coluna de fogo que Paulo encontrou no caminho de Damasco, é que veio em William Branham. Por isso, quando tirou a foto, Deus permitiu, irmão Branham diz, Deus permitiu tirar-me uma foto com ele. Aí a coluna de fogo está na cabeça de William Branham. Foi uma permissão de Deus. Aquela coluna de fogo, Paulo tinha encontrado no caminho de Damasco. Aquela coluna de fogo, Moisés encontrou na sarça ardente. Aquela coluna de fogo era que guiava Israel durante a noite, na sua trajetória para Canaã. Aquela coluna de fogo tinha convertido numa nuvem, para ser o guia deles durante o dia. Aquela coluna de fogo era Jesus, era um homem mortal. Mas agora, quando ele encontrou com Paulo, ele já tinha voltado ao original. Vinde Deus. O que era? Vinde luz, vinde Espírito, vinde Logos, vinde Deus. Sou um homem, vou morrer, eles vão me matar. Aí ele diz assim, volto para Deus. Por isso ele já falou antes, vim de Deus e volto para Deus. A gente pode ver, ele é o único. Toda vez que você o encontra, ele é o único. Fala mal de Jesus, ele é o único. É o único Deus. Irmão Branham diz assim, se Jesus Cristo não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Porque Jesus Cristo é Deus. Entende? Agora, se eu te disser nesse dia, se Jesus Cristo, que era Cordeiro, Deus Cordeiro em Jesus Cristo, e esse mesmo Deus agora é leão em brana, e você falar mal de um profeta hoje, você pensa o que é que te espera? Se você não crê, se você não consegue ver, vai para um cantinho, vai pedir a Deus, Senhor, não deixa me perder, eu quero ver sua manifestação. E quando o Senhor é Cordeiro, o Senhor está num homem, Jesus. Quando o Senhor é leão, o Senhor está num homem brana, com o livro na mão, e dando o livro para o 7º anjo. Acho que eu tenho uma parte aqui para me encerrar. Aí vocês viram, acho que vocês já despertaram. Já dá para prosseguir. Não é? 103, agora o intervalo. Vocês vão me entender, estou lendo 2 tipos de mensagem. 103. Porém o ancião estava correto quando disse que ele era um leão,
porque ele havia sido um cordeiro, intercessor, o cordeiro ensanguentado, porém agora vem como leão. Os dias de intercessão têm cessado. Os dias de intercessão, ele não é mais mediador. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que eu já tenho alertado a vocês, que o período que nós vivemos é tão terrível, que tem gente suja que nunca mais vai se limpar. Nunca mais. Você pode mostrar o caminho do céu para elas, você pode abrir tudo para elas, falar, eu vou escancarar essa revelação. Elas não vão se limpar, porque é sujo. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, não tem jeito de ser injusto. É isso que você tem que saber, o tempo que você está vivendo. Eu tenho medo de pecar. Não, você não tem que ter medo de pecar, porque Deus não peca. E quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê Cristo. Deus vê o seu representante. Deus vê aquele que morreu para te salvar. Então você não tem que temer e ficar com medo. Eu não sei se eu vou ser salvo. Eu não tenho que temer. Eu não sou sujo. Você saiu da sujeira, Ele te tomou da sujeira e te pôs na glória da sua palavra, da revelação. E você tem que sentir isso agora. Dê valor a Deus, dê valor à palavra. Quando vieram os problemas em casa, os problemas no casamento, os problemas na igreja, dê valor a Deus. Diz, meu Deus, nós vamos vencendo esses problemas, não vamos brigar, nós vamos vencer esses problemas e vamos chegar lá, porque o Senhor já nos mudou. Ele nos mudou, Ele saiu de cordeiro e mudou para leão. Não pense que Ele vai sair de leão e mudar para cordeiro. São os trabalhos dele, são os ofícios dele. E ele está terminando aqui com a esposa, a igreja esposa, no dia final. Ele, como um cordeiro, ele veio até aqui e nos trouxe, intercedeu. Agora ele converte em leão e nos pega para o arrebatamento. Como leão, ele toma o livro que estava fechado. Ele não pode tomar o livro que está fechado como cordeiro. Ele já era um intercessor pelos nomes que estavam no livro. Mas agora ele toma este livro e ele converte em leão. E guarde bem, ele é o único. Você pode ver muitos animais selvagens, ali na África você percebe quando olha aí na televisão e filmes, mas quando você vê o leão, é diferente. O leão é diferente. Ele é o rei da floresta. Ele é diferente. Ele está falando pela própria Bíblia. A Bíblia diz, falou o leão, quem não temerá? O leão, qual o leão? Agora, o leão era Deus em Brana. E era um homem tão manso, tão humilde. E depois uns pastores, umas igrejas jactanciosas, querendo ser alguma coisa, quando nós tivemos um Deus no homem, com o trabalho de leão, mudando para nós, converteu de cordeiro a leão, isto é, tomou a palavra, o livro que não podia ser entregue para ninguém. Agora ele resgatou esses nomes como cordeiro e converte em leão e toma este livro e abre e dá para nós, através do 7º anjo. É Apocalipse 10, de 1 a 7. Você não pode ficar esperando que o irmão Brana faça alguma coisa, ele já fez, ele já morreu. Ele não vai voltar para fazer nada aqui embaixo. É contrário às Escrituras. Você pensar nisso é contrário às Escrituras. Não é contrário a Moisés, porque Moisés passou por um ato de morte, mas o nosso irmão Brana morreu. Então é contrário às Escrituras você pensar que ele vai vir aqui, ainda vai fazer algo, vai pregar. Você não dá crédito ao que ele pregou. Ele diz que o cordeiro converteu em leão, você crê?
Ele diz que a intercessão acabou para ele poder ser leão. Você crê? Ele diz que a era terminou para ele poder vir como filho do homem. Aí você crê? Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. A pessoa não crê, está aí na mensagem. E eles estão esperando, irmão Brana, achando que vai ter uma grande coisa. E eles são enganados. Os Estados Unidos serviu para ser uma bênção para nós, para trazer Brana, mas hoje é um engano. Não é a revelação. Você tem que tomar a revelação agora. Você tem que tomar o que Cristo é. Vamos ver se os Estados Unidos vêm pregar para nós aqui no Brasil. Deixa eles vir aqui pregar. Jesus Cristo foi cordeiro, hoje ele é leão. Ele chamou Jesus Cristo, mas agora ele tem novo nome, Brana. Deixa os Estados Unidos, vê se eles vêm pregar aqui. 7 é o número de Deus, B-R-A-N-H-A-M. 7 é o número de Deus, porque Deus está ligado ao número 7. Vê se eles crêem. Os Estados Unidos não vai pregar isso para você. Brana já pregou. Foi Brana que disse. Você sabe o que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira, 28, 29. Vocês não creem, vocês que creem na mensagem do profeta, vocês que dizem crer no irmão José Brana, eu quero ver vocês crerem. É nisto que foi pregado, já foi revelado. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. E além do mais, escuta bem, porque eu tenho que encerrar aqui. Porém, os dias de intercessão têm cessado. Aí quando os dias de intercessão têm cessado, filho, se você quiser, você é sujo, quer se limpar, não tem jeito mais. Ó, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda. Você tem uma tendência dentro de você de justiça, seja justo ainda. Mas tem uma tendência dentro de você de sujeira denominacional, de interpretação da mensagem de William Branham, de dizer que ele vai vir fazer alguma coisa quando ele já fez tudo. O 7º anjo fez tudo. E você ainda, por não ver, você acha que ele vai vir para fazer. Isso é ser sujo. Quem é sujo não tem jeito de se limpar. Aquele que é justo, seja justo ainda. Aquele que é santo, seja santo ainda mais. Esse é o nosso espaço de tempo. É santo, seja santo ainda mais. Isto é, santo foram separados do pecado para Deus. Isso que é santo. Santo não é uma imagem de escultura. Santo não é um santinho que eu dou de São Pedro, São João e assim por diante, de Maria. Não, isso não é santo, isso é imagem de escultura. A Bíblia diz, aquele que é santo, santo é aquele que é separado do pecado para Deus. Aquele que é santo, seja santo ainda. Quer dizer, se você está separado como santo, seja separado mais ainda e seja santo. Não deixe o mal vir envolver e derrotar a sua mente, o seu coração, sujar a sua alma, a qual foi embranquecida pelo sangue de Jesus Cristo. Não deixe o inimigo fazer algo em você, quando Deus já veio e já fez tudo por você. E não é para você, não é que você é sujo. Se você for sujo, tem que limpar mais. Alguém diz, mas será que eu tenho conserto? Você já pensou, você ouvindo a mensagem que você está ouvindo, se você crê que ela é verdade, não tem coisa errada na sua vida que Deus não apague e faça você começar tudo de novo. O que manda é crer. Você toma uma prostituta, toma um ladrão, toma qualquer pessoa má, deixa a pessoa crer. A hora que ela crê, ela muda. Há uma mudança. Vamos mudar a nossa fé, mudar nosso caráter, mudar a nossa vida. Então agora aquele que é santo, seja santo ainda mais. Aí ele diz assim, ó, a situação agora tem terminado, ó irmão. E então o que? E recordem, isto vem durante a 7ª era da igreja. Isso o que? Aquele que é sujo, suja-se ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. Aquele que é santo, seja santo ainda. Isto vem na 7ª era da igreja,
quando os mistérios de Deus serão abertos. Igual ele estava falando aqui no intervalo, isso foi abrindo até 1965. Os mistérios foram abertos. Então hoje você olha e diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Cordeiro, é o leão. Ele é o mesmo que esteve com Moisés, é o mesmo Cristo, é o mesmo Brana, é o mesmo, era Deus num homem. Você tropeça por causa do homem, mas Deus não pode ser visto, senão através do homem. Você não vai olhar num cavalo e ver Deus, você não vai olhar num boi e ver Deus, você não vai olhar num leão, animal, e ver Deus. Você tem que olhar no homem. O homem foi feito à imagem de Deus, e o pecado derrubou essa imagem. Cristo veio, levantou essa imagem, e hoje novamente esse Deus está no homem outra vez. Está no homem outra vez, porque ele já levantou o homem. Ele foi o único. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar com o seu povo estas riquezas da palavra. Eu não creio que está tão difícil para entender, Senhor. É de uma forma simples que é pregada, e qualquer eleito capta esta palavra e vê o único Deus operando desde a criação, desde quando se desprendeu como a luz do seio de Jeová, até aqui, quando esteve no escafano de carne chamado William Branham. E agora, enquanto o Senhor está em sua esposa nessa terra, para fazer que os homens vejam o Senhor, sua palavra, o seu nome nela. Agora o seu novo nome também está nela, porque o vencedor, aquele que já venceu como cordeiro, ele venceu agora como leão. E como cordeiro, ele trouxe o nome de Deus, e como leão, ele trouxe o novo nome de Deus. Bran, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas, concebe de espinhos com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol, e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi fruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E
que dá fruto, ele está limpando, e a que não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada a uns lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Leve lá em seus muros com a sua sede, toda essa plebe eu destruirei.